Boa noite, meus irmãos. Joana d'Arc, quanto tempo que a gente não se encontra, né? Já está fazendo mais de um ano que eu não tenho presenciando essa casa, né? Mas a saudade é grande. Os irmãos aí são extremamente aconchegantes, amigos, né? Mas isso tudo vai passar. Em breve a gente vai estar novamente, né? Presencialmente com vocês, conversando, trocando muito papo, ideias e refletindo muito. O importante é que a gente continue o trabalho, mesmo que virtual. Isso é de grande importância. E a casa, né, sugeriu para essa noite um tema muito atual, né? Igualdade dos direitos do homem e das mulheres. Aliás, esse tema sempre foi atual e continua muito presente nas nossas vidas. Então, a gente vai discutir alguns aspectos, vamos refletir algumas coisas, né? Tentando entender por que ainda existe esse grande preconceito, tá, em relação às mulheres. É lógico que sempre visando, né, a doutrina espírita. Então, vamos colocar aqui o nosso primeiro slide, né, para que a gente possa vir a conversar com mais carinho sobre isso. E o primeiro slide que nós temos aí, né, que fala exatamente igualdade dos direitos do homem e da mulher. Repare que eu coloquei uma figurinha ali, que é uma figurinha que, no meu modo de ver, é bem emblemática, né? Ela sempre está presente e demonstra aquele homem da caverna, né? Onde ele tinha força, o autoritarismo, o poder, arrastando, né, uma mulher pelo caminho lá, levando essa mulher. É uma figura que eu sempre, né, desde pequeno, eu trago isso na minha mente, né, porque por diversas vezes ela foi me apresentada, eu vi livros em vários locais. Então, eu gostaria de iniciar com ela para que a gente possa vir a discutir alguns aspectos sobre isso aí. E eu coloquei o seguinte: por que historicamente, a mulher vem sendo discriminada em relação ao homem, como se fosse mera coadjuvante deste, um ser inferior ou menos inteligente? Resumindo, né? Por que ainda se coloca a mulher como um ser inferior ou de um menor potencial de inteligência perante ao homem? Isso é em razão de quê? Alguns podem estar colocando o seguinte, mas nós sofremos uma grande evolução nesse sentido, né? Hoje, o preconceito é bem menor em relação a essas questões. Já não é de uma forma tão acentuada. Eu discordo muito nesse sentido. Na verdade, eu chamo isso de pseudo-otimismo. O que seria o pseudo-otimismo? O falso otimista, que ele acha que as coisas realmente vêm crescendo, melhorando, né, numa determinada velocidade, mas ele continua usando os termos pejorativos com essas mulheres, né? Tipo, vai lavar um tanque de roupa, vai pilotar um fogão, esse trabalho não foi feito para mulher, isso é coisa para homem, mulher não se mete nisso, etc, etc. Na verdade, eu, quando coloco como pseudo-otimista, tá? É porque nós ainda compartilhamos com essas ideias, mesmo que não tão convictos, mas colocamos. Então, não adianta existir um falso otimismo, onde as coisas estão mudando, hoje está melhor, hoje já compreendemos as coisas, mas nós continuamos
rotular as mulheres dessa forma. E nem sempre somente os homens. As próprias mulheres, por diversas vezes, se rotulam e rotulam outras mulheres dessa forma. Mas isso deve ter uma explicação. Por que isso? Basta que a gente entenda que nós sempre entendemos e recebemos informações e ensinamentos nesse aspecto. Nós, homens, somos superiores, nós, homens, podemos fazer determinadas coisas, nós, homens, somos capacitados para isso e aquilo, e as mulheres não. Isso a gente recebe há milhares e milhares de anos. A gente precisa entender que nós, espírita, abraçamos, antes de mais nada, a reencarnação. Ou seja, nós nascemos, morremos, renascemos e vai por aí afora em razão de nos aprimorarmos. Então, essas informações, essa forma de pensar, ela já é bastante antiga. E nós vamos absorvendo esses ensinamentos e vamos levando isso para frente. Então, esse ranço que ainda existe, ele vai demorar um determinado tempo. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar essas questões que ainda estão dentro de nós. Levamos séculos para construir, e agora nós precisamos também de tempo para desconstruir aquilo que foi nos passado. Então, a gente precisa fazer uma análise com muita frieza sobre esse assunto, mas nada que não possamos melhorar realmente. Então, vamos ao segundo slide, tá? Onde eu tenho duas imagenzinhas ali, das quais a gente vai trabalhar algumas metáforas. A primeira imagem, tá? Eu tenho a imagem de Adão e Eva. O que eu quero trazer para a gente em relação a essa imagem? Vamos refletir sobre isso, né? Bom, por muito tempo, a gente recebeu instruções, de formações, de aprendizado, que a mulher, Eva, né, ela foi criada a partir da costela de Adão, que é um homem. Né? Olha bem, repetindo, Eva, teoricamente, né, na Bíblia, nos traz como a primeira mulher, ela foi criada a partir de Adão, homem, da sua costela. Isso é uma metáfora que a gente precisa ter um pouco de cautela e interpretarmos com mais precisão. A segunda imagem, ela traz alguns do clero da igreja, né? Papa, bispo, padre. E a Igreja Católica ela foi extremamente influenciadora no sentido de criarmos essa discriminação entre as mulheres. E é interessante, né, que a Igreja Católica, primeiro, é um clã totalmente masculino, ou seja, é o verdadeiro clube do Bolinha, né? E dentro deles existe um código de ética, né? E às vezes algumas questões são colocadas em discussão e são levadas aos concílios, né? Aonde a igreja decide o que é certo, o que é errado, o que deve permanecer, o que deve ser mudado, o que deve ser omitido, e vai por aí afora, né? E ele coloca nesse concílio que a mulher não tinha alma. A alma era coisa do homem, a mulher não possuía alma em razão de quê? Em razão de Deus ter soprado as narinas do homem para lhe dar vida. Ou seja, deixando claro que o Pai bondoso
e sabedor de todas as causas, ele sopra as narinas do homem para lhe dar vida, né? E aí, o que a gente observa, né? Na Idade Média, os teólogos, né? Os estudiosos, tá? Da religião da época medieval, eles começam a se basear nessa narrativa para construir um discurso para relacionar a mulher ao demônio. A ideia era exatamente trazer conceitos que a mulher ficasse atada ao demônio e a uma inferioridade. E aí, quando coloca que Eva é extraída de uma costela do homem, uma espécie de subproduto da criação. Então, já partimos daí que nós, homens, tá, colocamos as mulheres numa situação de um subproduto do homem na criação, né? Se aproveita também para se relacionar muito a mulher com as questões do corpo, a carne, o sexo e ao pecado. A mulher, por muito, muito tempo, ela estava colocada de uma forma que era o verdadeiro pecado. Isso foi uma construção realizada pelo clero da igreja. Era uma necessidade de se manter no poder e criar mais poder. Então, colocava-se a mulher afastada de determinadas situações exatamente para causar o pânico, o ódio, o medo, que as questões do sexo envolvia a decadência do homem, etc., etc., né? E aí? Será que isso é verídico? Será que é dessa forma que nós adquirimos todo essa negatividade toda contra as mulheres? Não, né? Mas isso, e mais o somatório de outras coisas, que nós vamos ver adiante, nos leva a fazer uma concepção que realmente a mulher era algo extremamente prejudicial para o homem nos aspectos colocados aqui. E aí, quando chega o Espiritismo, né, por Kardec, quando Kardec ele começa a estudar essa ciência nova, a comunicação com o mundo dos espíritos, ele começa a catalogar inúmeras perguntas e respostas para que fizesse o lançamento do Livro dos Espíritos. Começa a ser uma visão diferente dessa posição. Então, a gente precisa, vamos dizer assim, precisamos entender o que o Espiritismo nos traz em relação a esse tema para que possamos abrir, tá, uma janela para a discussão. E o que a gente percebia, né? Que Kardec, quando ele traz o espiritismo, ele tenta criar uma harmonia dessa nova ciência com as leis da natureza. E ele, com isso, consegue, de uma certa forma, esvaziar
de uma vez por toda, a chamada Guerra dos Sexos. Kardec, como um brilhante pedagogo, ele conseguia construir uma linha de raciocínio harmonicamente com as leis da natureza, todas as questões. E aí a gente observa que, enquanto o feminismo ainda nem existia naquela época, como expressão social, mas somente através de algumas poucas vozes no mundo, né? Allan Kardec, ele, através da doutrina espírita, torna-se talvez o primeiro feminista a consagrar a igualdade dos direitos entre homens e mulheres. A visão de Kardec era uma visão muito além da nossa. Então, naquele período, ele traz questões, tá, extremamente confrontosas com a época em relação ao direito de homem e das mulheres. Inclusive, na Revista Espírita, né, de janeiro de 1866, Kardec levanta uma série de questionamentos sobre a discriminação da mulher. O codificador chega a afirmar que os direitos das mulheres não são concessões dos homens, como atestavam alguns intelectuais, mas o resultado da própria natureza. Olha como ele é harmonioso entre a doutrina e as leis da natureza. E que não se fez nenhum superior ao outro, ou seja, ele coloca bem claro que o homem e mulher são iguais, não existe uma questão de superioridade entre os sexos, né? E aí, respaldado em que Kardec se baseia? Na mensagem dos espíritos. Os espíritos nos revelam, tá, que o sexo masculino e feminino, ele faz parte de quando nós, homens encarnados, quando nós estamos como espíritos na erraticidade, nós não temos o sexo. Mas aí eu pergunto, qual a necessidade de sermos homens e mulheres, masculinos e femininos, se os espíritos não têm sexo? Gente, é algo que nós não podemos esquecer, tá? A doutrina, ela se baseia na reencarnação. E através da reencarnação é que nós vamos revendo e aprendendo e corrigindo os nossos erros do passado. Quando nós reencarnamos, tá? A gente vem com bagagens das vidas passadas e, com isso, a gente vai fazendo um aperfeiçoamento daquilo que nós não conseguimos desenvolver na última encarnação. Então, a necessidade de, ora, estarmos como homens, ora, estarmos como mulher, é uma necessidade de aprendizado. Nós estamos aqui para evoluirmos. E, à medida que nós reencarnamos e mudamos os nossos sexos, nós vamos criando bagagem espiritual e vamos adquirindo aprendizado para aquilo que nós viemos buscar, que é o crescimento intelectual e moral. Então, a vivência sexual masculina, a vivência sexual feminina é de extrema importância para o progresso individual. Isso tem que ficar claro.
esses conceitos nos levam a conduzirmos uma linha de raciocínio para o entendimento existe ainda de estarmos totalmente, não vou dizer totalmente, mas ainda em grande parte, fugindo a uma questão de integridade total. Lembrando, mais uma vez, através das reencarnações, nós vamos nos desenvolvendo, criando as nossas aptidões, crescendo intelectualmente e moralmente. Então, determinadas situações que vivenciamos no corpo, num corpo masculino, é diferente, tá, de situações vividas em um corpo feminino. Daí a necessidade de estarmos reencarnando em sexos diferentes. Eu costumo dizer que, devido ainda à nossa imaturidade espiritual, nós ainda cometemos os erros que anteriormente eu coloquei. Volta e meia, nós colocamos situações onde colocamos a mulher numa inferioridade. A mulher que lava, a mulher que passa, a mulher é que cuida da casa, eu sou o provedor, etc, etc. Aí alguns podem estar pensando, poxa, mas espera aí, se você tem ciência disso, por que você está realizando o estudo? Eu peço muito, muito ao Pai que ele me dê muitos estudos desse tipo para que eu possa aproveitar as oportunidades de aprendizado. Eu preciso trabalhar o máximo nessa encarnação para que eu leve essa bagagem, porque isso é um peso menor que eu vou trazer na próxima reencarnação, que com certeza ainda serão muitas, muitas, né? Porque, infelizmente, o nosso progresso é muito lento ainda, né? Então, gente, já que a gente tocou em Kardec, né? Eu acho que a melhor coisa para que a gente venha a entender isso é estudarmos o Livro dos Espíritos. E Kardec, ele faz diversas perguntas aos espíritos, né? Ele coloca, inclusive, tá, essas perguntas num capítulo, que é o capítulo 9, onde ele fala da lei da igualdade. E tem um tópico lá que ele fala igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, repare que Kardec ele foi fundo nessa questão da igualdade entre homem e mulher. E a questão 817 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? A resposta dos espíritos: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Olha a resposta com precisão. Deus deu capacidade a ambos da inteligência e de escolhermos o bem e o mal e a faculdade de progredir. Né? Então, nós somos simples e ignorantes, correto? Caminhamos, ainda somos extremamente imperfeitos. Se trabalharmos muito, vamos virar espíritos bons, puros,
E à medida que a gente vai evoluindo, é sinal que nós estamos melhorando. Isso só pode ser feito através da reencarnação. Através dessas reencarnações é que a gente vai adquirindo uma hierarquia espiritual, através do nosso esforço, do trabalho, da vontade de mudar, da necessidade de mudar. A gente vai caminhando de encontro ao Pai. É o que nós explicamos anteriormente, né? Precisamos progredir. Daí nós temos a generosidade do Pai em reencarnarmos por diversas vezes. Logo, vamos crescer intelectualmente e moralmente. Essa pergunta, ela inicia esse capítulo. Bom, seguindo, a pergunta 818, em que Kardec coloca para os espíritos da seguinte forma: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Repetindo, hein? De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Inferioridade moral. Olha o que os espíritos colocam: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre o homem, moralmente pouco adiantado, a força faz o direito. Bom, essa questão 802, ela me faz refletir na primeira imagem que eu coloquei, do homem na caverna, do homem da caverna puxando a mulher pelos cabelos. Aquilo, como diz hoje, é fake news. No período pré-histórico, segundo os historiadores e arqueólogos, né, as mulheres viviam de igualdade com os homens. Todos trabalhavam com um único propósito: o propósito da sobrevivência. Então, caçavam, plantavam, cuidavam dos seus locais de moradia. O respeito era mútuo. À medida que o homem ele começa a perceber que fisicamente ele tinha uma estrutura mais forte que a mulher, e ele percebe que essa mulher ela lhe renderia frutos. Que tipo de frutos? Eles precisavam de filhos, ou seja, precisavam manter a espécie progredindo. Então, a mulher ela passa a ter uma referência de extrema importância para aquele homem, que ela era uma fábrica, vamos dizer, de guerreiros, porque as guerras consumiam os guerreiros. As guerras diminuía a população acentuadamente. E se essa população não viesse a se perpetuar, como que eles poderiam se defender, combater, dominar, etc. Daí ele entende que quanto mais mulheres, mais poderia se procriar, mais poderia se populacionar. E aí a força bruta começa a predominar. Repetindo a resposta: do predomínio justo e cruel que sobre ela assumiu o homem. O homem, através da sua força física, ele começa a criar esse tipo de aprisionamento, tá, das mulheres,
para que ele pudesse manter o seu bem-estar. Continuando a resposta ainda, é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Aliás, o homem mais forte, ele sempre abusou da força para dominar os mais fracos, não só as mulheres. Por isso a importância de ter guerreiros fortes, corajosos, dominadores das artes, da guerra, né? Porque eles aprendiam, escravizavam no intuito de ter uma mão de obra, além disso, poder gerar mais filhos para que a sua tribo crescesse cada vez mais e, com isso, eles se fortalecessem e cada vez mais iam buscar a fraqueza de outros povos. Logo, né, esses homens, moralmente, eram pouco adiantados. Adiante, na questão 819, né, ele coloca assim, Kardec: com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Então, Kardec propõe aos espíritos a seguinte pergunta: por que a mulher, tá, ela foi feita de uma forma mais frágil do que o homem? Qual o propósito disso? Os espíritos respondem: para lhe determinar funções especiais. Então, aqui já fica claro que as mulheres, elas têm um papel especial na sociedade. Continuando ainda a resposta. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes. Então, como o homem ele tem uma força maior do que a mulher, fisicamente, os trabalhos rudes eram colocados para eles. Será que hoje funciona dessa forma? Eu acho que, se nós pararmos e analisarmos um pouco, nós vamos ver que, fisicamente, hoje nós temos mulheres, tá, com força ou aptidão física igual à de muitos homens, ou até maior. Mas eles continuam respondendo: às mulheres o trabalho leve, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amar. Olha a essência da resposta. O homem e a mulher, eles têm o papel de se ajudarem mutuamente para vencer as provas que teremos que suportar durante as nossas encarnações. Deus nos coloca de tal forma que nos encontrarmos acompanhados de alguém que nos sustente, nos dê força para caminharmos, para vencer. Então, o papel da mulher ser mais fraca fisicamente do que o homem é meramente em questões de trabalhos pesados. Nós não podemos, em hipótese alguma, colocar que a mulher ela é incapaz em todos os aspectos perante o homem. Isso era uma concepção lá atrás. Hoje, isso tem que ser afastado totalmente das nossas ideias. Mas muitas vezes nós persistimos, né,
com aquelas brincadeiras, com aquelas arrogâncias ainda, devido ao quê? À nossa maturidade espiritual, devido ao nosso orgulho, devido à nossa vaidade, né? Ainda trazemos, como eu falei anteriormente, aquele ranço e colocamos isso por diversas vezes, tá, em questão. Caminhando ainda, né? Perdão. Eu tenho algumas figurinhas agora, né? Bastante interessante para que a gente discuta. E vamos discutir isso em cima da questão 820, onde Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Olha só, em razão delas serem mais fracas fisicamente, elas dependem diretamente do homem para a sua sobrevivência. Os espíritos respondem: Deus a uns deu a força para protegerem aqueles, né, com menor força. Ou seja, a função do mais forte é proteger o mais fraco e não escravizar. Esse conceito de escravidão é um conceito dos primórdios, que até hoje nós ainda presenciamos. Em alguns países, até mesmo dentro do nosso país, em algumas situações, a gente ainda vê o trabalho escravo. Então, a ideia do mais forte, do mais intelectual, ou seja, daquele que tem uma inteligência maior, sempre foi no intuito de proteger e não de escravizar. Nós usamos isso, muitas vezes, para aprisionar, para termos o benefício sem se preocupar com o benefício do próximo. Adiante, Kardec faz um comentário. Deus se apropriou a organização de cada ser as funções que ele lhe cumpre desempenhar. Ou seja, cada um, quando em nosso planeta, quando estamos encarnados, né, nós temos funções a cumprir. Deus nos deu capacidade para suprir as funções que nós temos aqui. Ou seja, as funções que, porventura, precisamos desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, sem dúvida, devido ao biotipo, devido à sua estrutura física, devido às questões hormonais, nós sabemos que a mulher ela tem uma condição física inferior, algumas vezes, tá? Mas isso é importante em razão de funções que ela tem que desempenhar. E colocou assim: deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, as mulheres, ela vem com um papel extremamente importante, tá? Que é a maternidade. Ela vem no papel de mãe, ela vem no papel de cuidar, criar das suas crias, né? Os cuidados são especiais. Não que os homens não possam participar, devem. Hoje a gente já vê situações, tá, onde existe uma partilha nesse sentido. Mas a figurinha aí de baixo, ela deixa bem claro o fanfarrão que chega no seu dia de trabalho
senta numa poltrona, estica os pés, vai assistir seu jornal, enquanto que a mulher ela tem as funções da casa, as funções de cuidar dos filhos, a função de fazer alimentação, né? Não, olha bem, não quer dizer que isso seja algo que tem que ser seguido à risca. Mas, mais uma vez, devido à ignorância nossa, nós nos impomos dessa forma. Então, a jornada de trabalho se torna uma jornada extremamente exaustiva, né? Porque a mulher, nos dias atuais, ela precisa sair da sua casa para trabalhar, ela precisa dividir renda, ela precisa criar uma dependência, ela precisa ter uma situação que lhe dê condições também de progredir intelectualmente. E aí ela é envolvida nas questões domésticas, onde acaba tendo uma jornada dupla, tripla de trabalho, porque hoje muitas mulheres têm mais de um emprego e ainda precisam se colocar dentro de casa para resolver todas as suas atividades e funções da casa. Então, o procedimento ainda que temos é um procedimento muito errado. É um procedimento onde nós só estamos vendo o nosso lado. Só estamos analisando a nossa situação. A outra figurinha, ela é bastante interessante e é uma coisa bem atual também. A mulher está fazendo uma entrevista de emprego e ela coloca para o entrevistador o seguinte: não se preocupe, se algum dos meus filhos adoecer, prendo a cabeceira da cama com um dispositivo de alimentação, a conta-gota até eu chegar em casa. Quantas mulheres não perdem os seus empregos em razão de ter filhos? Ainda para alguns empresários, a mulher ela é altamente prejudicial numa empresa. Ela é prejudicial porque ela pode engravidar. E ela, engravidando, vai ficar afastada. Ela tem direito a algumas regalias depois de muito, muito suor para conquistar essas regalias. Além do mais, se o filho adoece, ela necessita dar cuidado aos filhos. Então, alguns ainda têm um pensamento retrógrado, do qual é melhor não ter a mão de obra feminina, e sim a mão de obra masculina. Mas a mulher, devido à sua potencialidade, à sua capacidade de trabalho, à sua inteligência, à sua força e vontade de vencer, ela vem conseguindo superar cada dia essas questões. É de extrema importância a gente entender que nós estamos aqui para desempenharmos um papel. Então, precisamos, sim, ver as nossas potencialidades. E a mulher, quando ela descobre as suas potencialidades, ela passa a competir de igual para igual com os homens. Eu não gosto de usar a palavra competir, mas de igual para igual com os homens, ela vai progredir na vida. Ou seja, ela vai acompanhar as leis do progresso com igualdade, porque não é dessa forma. Por diversas vezes a gente cria obstáculos para que essa mulher não consiga
se desenvolver. Criamos, às vezes, situações no qual nós vamos tentar colocá-las em situações extremamente apertadas. Porque hoje nós já entendemos que ela compartilha de igual para igual em diversas tarefas nossas. Seguindo em frente, a questão 821 faz o seguinte: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Os espíritos respondem com maior naturalidade: sim, maior até. Ou seja, as funções da mulher é de igual para igual, podendo ser até maior em termos de importância. É ela que nos dá as primeiras noções de vida. É ela que nos orienta. É ela que nos gera. É ela que nos carrega durante um determinado tempo no seu ventre. Essa mulher é extremamente forte. Essa mulher é extremamente importância no papel de aprimoramento de todos os espíritos aqui. Então, o que nos falta ainda para entendermos isso? Vamos adiante. Questão 822, né? Sendo iguais perante de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? É uma coisa bastante interessante essa pergunta, porque nos tempos atuais, né, as mulheres elas começam a pedir as mesmas oportunidades em todas as áreas, no trabalho, na escola, no lar, na sociedade. Elas começam a dar o seu grito, vamos dizer assim, de liberdade em busca das mesmas oportunidades. E o Kardec, lá atrás, ele faz essa pergunta: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E os espíritos respondem: o primeiro princípio da justiça é este: não aos outros o que não quereis que vos fizesse. Então, se eu não quero o mal para mim, eu não posso querer o mal para o meu semelhante. Então, eu tenho que pensar exatamente dessa forma. Isso é uma questão de justiça, da justiça divina. O que eu não quero para mim, eu não posso pedir para o meu próximo. Eu preciso ter isso na cabeça o tempo todo. Eu preciso é compartilhar. Eu preciso é dividir o conhecimento, a força, né? O trabalho, etc, etc. Ainda tem uma pergunta, né? Uma subpergunta nessa. Kardec faz o seguinte: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, Kardec pergunta, olha só, por uma questão de justiça, as leis devem ser iguais, tá? De direitos para os homens e mulheres. E os espíritos respondem: dos direitos, sim. Então, o direito tem que ser igual para homem e mulher. E ele fala das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem à da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher
acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. O sexo, além disso, só existe na organização física, vista que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Deve, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, repare que essa resposta ela consolida tudo aquilo que nós conversamos. Primeiro, os direitos devem ser iguais para os homens e mulheres. Ele, quando diz, preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete, sim, de acordo com as suas aptidões. Olha, se eu, nessa encarnação, se eu não tenho uma aptidão para exercer a medicina, eu não posso me envolver nessas questões, porque eu não estaria ajudando o meu próximo, eu estaria prejudicando. Então, quando a gente fala nos direitos, tá? A gente precisa, antes de mais nada, conhecer as nossas aptidões. No momento que eu desenvolva, que eu tenha capacidade, que eu possa exercer, eu vou nem estar apto a desenvolver aquela função. Isso fica bem explicado aqui. E à medida que a mulher ela vai se emancipando em razão, tá, do progresso dela. À medida que nós progredimos, nós sabemos que nós vamos evoluir, não só moralmente, como intelectualmente. Daí a necessidade dos espíritos colocarem que nós precisamos encarnar, ora no sexo feminino, ora no sexo masculino. Isso se chama aprendizagem. Esse planeta é um planeta escola, é um planeta onde a gente vem adquirir conhecimento, onde a gente vem lapidar também as nossas mazelas em razão de desviarmos a nossa conduta. Então, essas experiências são de extrema importância para que a gente venha a crescer, para que a gente venha evoluir. Então, quando nós falamos de direito de igualdade entre homem e mulher, a gente precisa, de uma certa forma, analisar todas as situações que nós colocamos anteriormente. Se nós ainda somos preconceituosos, tá? Somos em razão de, por diversas encarnações, vivenciarmos esse tipo de situação. Mas nós, hoje, já temos ciência que podemos aprender, melhorar. Nós sabemos, principalmente aqueles que seguem a doutrina espírita, que o espírito não tem sexo. O sexo é uma necessidade da matéria para que possamos evoluir e adquirirmos o conhecimento. Então, não vamos deixar para a próxima reencarnação. Mesmo que venhamos, e com certeza iremos errar por diversas vezes, vamos voltar e vamos refazer, vamos buscar melhorar em cada momento, em cada situação. O Espiritismo é claro, ele nos dá a oportunidade para evoluirmos. Isso são leis universais, leis de Deus. Deus é um Pai bondoso, justo. O tempo todo ele vai torcer, vai nos envolver, principalmente com a espiritualidade superior, com os irmãos que nos auxiliam, para que a gente possa fazer a melhor caminhada. E que possamos entender que a mulher é uma ferramenta, é um auxílio para que a gente venha passar por esses obstáculos, né? Por essas provas, por essas expiações que aqui nós encontramos, causada por nós mesmos. Logo, vamos ser amparados por ela como nós vamos ampará-los. Vamos caminhar para o nosso progresso.
Então, meus irmãos, que a gente possa, através dessas reflexões, buscar um pouco de entendimento e buscarmos a nossa melhoria em relação a essas questões de direito, de igualdade entre homens e mulheres. Que possamos refletir a todo momento e a todo instante. Que possamos evitar o máximo daquelas piadinhas, né? Porque através das piadinhas é que surgem, tá? Algumas situações que mais tarde acabam em desrespeito, acabam em agressões verbais e físicas. Então, vamos trabalhar, vamos refletir nessas questões e nós só vamos poder melhorar se estudarmos. Por isso que eu peço sempre a oportunidade de estar mediante aos estudos para que eu possa exercitar e melhorar. Porque ser espírita não quer dizer que a gente esteja acima de qualquer coisa, pelo contrário. A responsabilidade é maior, o entendimento é maior, então o trabalho tem que ser maior. Então, meus irmãos, que Jesus, nosso mestre amado e querido, possa nos envolver, aproveitarmos que passamos por essa semana, uma semana de reflexão em relação às mulheres, e que possamos fazer essa reflexão diariamente e que possamos envolvê-las no nosso pensamento e também nos envolvermos para que possamos buscar sempre o equilíbrio, a serenidade e a lei de amor, que é aquela que Jesus sempre nos passa, nos ordena. Fique com Deus. Obrigado mais uma vez.